Olá! Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo e o meu convidado de hoje tem uma história muito inspiradora. Natural de Farroupilha, o filho do seu Reinaldo e da dona Rita foi torneiro mecânico, fresador e ferramenteiro, projetista industrial, até que em 1971 ajudou a fundar a empresa Irmãos Jeremia, responsável por produzir linhas de bombas, motobombas, aeradores, oxigenadores e turbomisturadores oxigenadores. Esposo da dona Maria Lourdes, cursou o primário na Escola Municipal Oswaldo Cruz, em Farroupilha, o ginásio no Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Bento Gonçalves, o secundário em técnico eletromecânica no Colégio Industrial Frederico Guilherme Schmidt, em São Leopoldo, e o superior em engenharia mecânica na Unicinos. De 64 a 96, fez inúmeros cursos de aperfeiçoamento, assim como teve participação em congressos, seminários e palestras. Pai do Alexandro e da Lisiane, tem 5 netos. Em 1994, se rebelou contra a cobrança da contribuição ao INSS nos benefícios aos profissionais e conseguiu mudar a legislação que trata da incidência de tributos sobre valores usados em bolsa de estudo para seus funcionários. História que mobilizou há 23 anos atrás todo o país e que de tempos em tempos é revivida pela internet. Hoje recebemos para uma conversa de peso seu Silvino Jeremia. Seja muito bem-vindo, seu Silvino. Um grande prazer poder fazer essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. E dizer que é um motivo de muita satisfação estar aqui com vocês, tentar explicar um pouco da minha história, né? Ô, seu Silvino, eu tô namorando o senhor faz muito tempo já. Obrigado. O senhor sabe que eu tenho muita vontade de contar um pedaço dessa história, porque o senhor foi lá nos anos 90, uma pessoa que, assim como me inspirou milhares, talvez milhões de brasileiros. E acabou inspirando os nossos ministros de Estado, nosso presidente da República, fazendo a partir daí uma nova legislação federal, possibilitando que houvesse o apoio da empresa às pessoas que faziam uma graduação. Mas isso nós vamos conversar ao longo dessa nossa conversa aqui. Me conta um pedacinho da sua história, natural de Farroupilha. Sim, principalmente sou natural lá do interior de Farroupilha. Isso onde que eu nasci fica entre Garibaldi, Bento Gonçalves e Farroupilha. Então, na verdade, meus lugares que mais frequentava era Bento Gonçalves e Garibaldi. Era mais próximo de lá? Sim, morava 10 quilômetros dos dois municípios, então ficava bem no meio dos dois municípios e que já era a ponta do município de Farroupilha, né? O que faziam lá? Eu trabalhei com meu pai, a gente era plantador de uva, a gente tinha uva para a indústria vinícola, plantava tomate, cereais assim para vender, né? E foi lá o meu início de carreira, até de um aprendizado que eu tive em vendas. Porque meu pai produzia uva e a gente comprou um caminhãozinho e vinha 7, 8 vezes por ano em São Leopoldo vender fruta, vender uva, vender tomate, vender tudo aquilo que tinha, né? Então foi lá a minha primeira experiência que eu tive como vendedor. Porque eu acho que na vida o que é importante, você pode saber fazer tudo. Se você não souber vender, não adianta nada, né? Então, não adianta ter melhor empresa. Então eu aprendi com meu pai os primeiros passos de vendas, na área de vendas. Outro ponto fundamental, que meu pai era uma pessoa extremamente inteligente. Onde é que eu aprendi a fazer bomba? Eu aprendi primeiro com meu pai, que nós tínhamos usina própria em casa. Meu pai era analfabeto, mas ele tinha uma inteligência sobrenatural também. Ele montou a própria usina, gerava a própria energia, com turbina, com tudo. Me lembro que a gente puxava um arame de casa e então a gente iluminava a casa toda porque tinha energia sobrando. Fomos dos primeiros lá no interior a comprar o primeiro televisor.
Me lembro quando os vizinhos chegavam na nossa casa, assistindo televisão numa sala grande, aquela sala de colônia, todo mundo sentado no chão, né? Assistindo televisão. Então, foi uma época maravilhosa da minha vida. Como é que era? O motor funcionava à base do quê? Água? Água. Tinha um pequeno rio que passava na terra do meu pai. Ele canalizou aquela água numa cachoeira, lá ele construía uma turbina. Como é que ele tinha essa visão? Ele foi o seguinte, tinha um senhor em Farroupilha, que era Danilo Piccoli, que ele tinha feito aqueles cursos de eletricidade por correspondência. Então ele assessorou todo meu pai para implantar aquela usina elétrica. E olha, era uma luz maravilhosa que a gente tinha. Sim. Devia poder sobrar, inclusive, podia... Sim, nós alimentávamos, eram 5 famílias. Ele servia energia para 5 famílias, montaram uma sociedade, né? E aquela sociedade, então, tinha luz para todos. O senhor já era de ficar na volta, tentando entender as coisas? Sim, eu sempre estava na volta do meu pai, eu aprendia como é que funcionava, eu sempre era muito curioso. Como que funciona aquilo? Como é que a turbina gira? Como é que funciona a eletricidade? Ele fazia instalação elétrica e tudo, né? Então, eu sempre estava às voltas dele, aprendendo. Então, foi a primeira escola maravilhosa que eu tive, né? Mas não chegava a desmontar e montar de novo as coisas? Claro. Sim, às vezes havia que fazer uma manutenção, tinha que desmontar, né? Que idade o senhor tinha aí? Naquela época eu tinha 8, depois passei para 12. Quando viajava aqui para São Leopoldo vender fruta, eu tinha com 12 anos. Nós saíamos às 4 horas da manhã, lá do interior de Farroupilha, era tudo por estrada de chão, que vinha pela Alta Feliz, e nós chegava aqui em São Leopoldo lá pelas 11 horas da manhã. Ele vinha vendendo no caminho. No final da tarde a gente vendia tudo e voltava para casa, era bate e volta, né? No final da tarde já estava tudo encomendado, estava tudo vendido, tudo entregue o produto, né? Então, faziam seu próprio vinho? Sim. Meu pai tinha as pipas, máquina de moer uva, então eu fazia o próprio vinho feito em casa, né? O seu Silvino chegou aqui na Vale TV e foi direto no queijo ali da tenda da Herta. Gosta de um bom queijo, de um bom salame, seu Silvino? Sim, inclusive minha mãe tinha vaca leiteira, e naquela época não tinha nem ninguém que passava a recolher o queijo. Ela fazia queijo colonial, e eu me lembro que vinham os camaradas de automóvel buscar o queijo lá em casa que a minha mãe fazia. Então ela sempre tinha no porão da casa lá, que o italiano gosta de ter, ela tinha sempre lá 150, 200 quilos de queijo. E então o pessoal ia lá, comprava o queijo, se consumia na própria família, né? Então foi uma época extremamente interessante. O senhor falou que o pai era analfabeto. Mas não, sempre... Ele nunca foi para a escola. Mas minha mãe, sim, a minha mãe tem um bom nível de escolarização, a nível primário, claro, da época, né? E a minha mãe ensinou ele a fazer conta. Olha, ele fazia conta de multiplicar, dividir e somar. Ele calculava cubagem de lenha, tudo, com uma facilidade incrível. E sempre incentivou vocês a estudarem? Na verdade, a gente era uma família de 8 irmãos. E não tinha, naquela época, tudo colégio era pago, era colégio marista. E meu pai não tinha condições de pagar colégio para a gente, né? Então a gente não conseguiu. Eu voltei para o colégio com 21 anos. Foi lá que eu reiniciei os meus estudos, né? Porque daí já estava com emprego, já estava pagando meu próprio colégio, tinha condições de me sustentar. Foi assim o meu início. Como é que foi o primeiro emprego? Já foi na área da metalurgia? Sim, eu fiz curso de torneiro mecânico e fresador, que foi as primeiras aulas que o Senai estava se instalando em Bento Gonçalves. Foi no centro da indústria Fabril. Então lá eu aprendi, a primeiros cursos foi lá. E ali eu conheci pessoas que estavam também cursando o curso, que sempre me destacavam em primeiro lugar, né? Eu tenho uma facilidade incrível em mecânica, em matemática. Então eu sempre tirava 9 e 10. Aí eu me destaquei no curso, já me pegaram, vem trabalhar na empresa, foi a primeira empresa, então, Eletromecânica Bento Gonçalves. Depois aquela empresa entrou em crise financeira e chegaram a atrasar salários, e eu dependia de pensão, né? Aí apareceu outra oportunidade que um outro colega que tirou curso comigo foi na antiga Acordeões Todeschini, que hoje é Móveis Todeschini. Aqui era uma fábrica de acordeões. Então eu trabalhei lá como torneiro mecânico, depois fresador, fui para ferramenteiro. Então foi lá que eu aprendi parte do meu conhecimento, né? Como é que veio para São Leopoldo?
Era um sonho meu. Como vinha vender uva para cá, como vinha vender uva, o meu sonho é morar aqui em São Leopoldo, porque eu gostei muito da cidade. Então, me apareceu uma oportunidade em uma fábrica de bombas lá de Esteio, que era Bombas Leorato. Ele veio me buscou, eu vim embora, me atirei no mercado para valer. Mas chegou aqui já com lugar para trabalhar? Sim, já cheguei com lugar para trabalhar. Sim, veio pronto para ir trabalhar? Sim, sim. E ficou onde no começo? Onde o senhor pousava? Eu pousava numa pensão, nos fundos do cimento, da fábrica de cimento aqui em Esteio, num cubículozinho lá, e uma pensãozinha que eu podia pagar aquilo que eu podia pagar. Para pagar, pagar alimentação a pensão e pagar a a escola. E aí já estudava, e aí estava melhorando Sim, aí comecei a melhorar meu aperfeiçoando. conhecimento, meu estudo, né? E tudo. Eu fui um dos primeiros projetistas de motor submerso da América do Sul. Né? Primeiro motor submerso da América do Sul fui eu que projetei na bomba Leorato. Depois fui para a bomba grossa e aí vi que eu tinha condições de montar a minha microempresa, né? Junto com meu irmão, o Ivo. E ali Isso foi em 1971. Em 71. Vamos contar como é que foi esse começo? Ah. Mas na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, seu Silvino Jeremias. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o fundador das Bombas Jeremias, hoje diretor da IGRA, seu Silvino Jeremias, que nos contava exatamente dessa chegada lá em 1971, a criação dessa empresa junto com seu irmão Ivo. Aham. Como é que foram esses primeiros meses, anos da Bomba Jeremias? Olha, incrível que pareça, quando chegou o terceiro, quarto mês, se eu pudesse voltar para trás, eu ia voltar para trás, porque foi muito duro o nosso começo. Como nós começamos, eu sempre me lembro na época, eu gosto de traduzir alguma moeda que se possa avaliar qual é que foi o recurso que a gente tinha. Nós tínhamos um total de 10 mil dólares, mas tudo emprestado, porque eu não tinha um tostão no bolso e meu irmão já tinha um pouquinho mais. Então a gente tinha 10 mil dólares, mais ou menos na época, a metade pedido emprestado para o meu sogro, para o meu pai, e o meu irmão pediu dinheiro emprestado para o sogro dele. Tá? Foi o capital que nós iniciamos. E aí foi o negócio seguinte, e agora comprar o equipamento. Aí consegui, graças a Deus, consegui ajuda da Ferramentas Gerais, que eu sempre tenho muita admiração por essa empresa, onde que ele me abriu crédito para comprar a primeira furadeira, as primeiras máquinas. Compramos um torno usado, que foi um vendedor da Miqueleto que nos vendeu, que ele tinha bastante uso, mas para nós ele servia, e fui financiado pelo Banco Maisonave. Então foi um início duro. E agora? Nós tínhamos dinheiro para fazer 3 bombas. Só que fizemos as 3 bombas e agora vender. Mas daí valeu as lições do pai lá atrás. Sim, mas eu tenho pouca barba, né? Quando eu tinha 21 anos, parecia que eu tinha 17. É o guri. Eu comecei aqui pelos curtumes do Vale. Quando chegava nesses alemão queixo duro, né? Claro, pessoas bastante mais velhas, eu ia oferecer minha bomba. Disse, mas tu tá louco, vem mexer no meu poço, não. Só que tinha problema de falta d'água, que eu consegui encaixar e mudar o sistema de captação de água de poço artesiano. Isso foi o meu primeiro grande impulso para o setor cortumeiro aqui do Vale do Sino. Lembra qual foi o primeiro cliente? Primeiro cliente foi a Curtume Boa Vista de Portão. Porque eu vi que recentemente essa bomba voltou para Jeremias. Não, essa para a IGRA. É uma das 3, ela está lá. Uma foi para o Curtume Boa Vista de Portão, uma para a Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves e outra para o Vinhos Restanho, lá em São Marcos. Porque eu vi que vocês recuperaram uma delas, sim, está lá no museu. Sim, essa do lote de 3 bombas é uma delas. Que maravilha. Começou aí a girar esse negócio. Sim, começou. Quando é que começaram as contratações de funcionários e essa expansão do negócio? Não, primeiro comecei eu e o Ivo. O Ivo fazia, torneava, montava e eu saía vender. Depois veio trabalhar com nós, como estagiário do Senai, o Dirceu Elias de Moura, que hoje é o nome da rua lá, da minha fábrica. Consegui trocar a Câmara de Vereadores. Ele faleceu há 6 anos, né?
Então foi o meu primeiro funcionário, como torneiro mecânico. Ele acabou sendo o diretor e gerente industrial de toda a indústria da Bomba Jeremias, né? Então foi meu braço direito também. Ele era excelente profissional e muito bom, um cara acessível com os funcionários. Por isso que eu fiz força que botasse o nome da rua, da nossa empresa, e o nome da rua, nome dele. Uma linda homenagem. E aí o negócio foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Quanto tempo demorou até que vocês ampliassem a quantidade de produtos da empresa? Olha, a primeira bomba de poço artesiano aqui que nós fizemos, nós tínhamos um problema porque eu vendia só no Rio Grande do Sul. Eu tinha um problema de sazonalidade. Por exemplo, o seguinte, no verão não tinha bomba que chegasse e no inverno não vendia nada. Aí eu descobri nos curtumes que eles tinham problema de bombeamento de subproduto do curtume, que é aquela raspa de couro, a carnaça do curtume, o próprio lodo que se formava dentro dos curtumes, que era feito tudo por processo manual, né? Aí copiamos uma bomba que era uma bomba da Alemanha, conseguimos fabricar aquela bomba que conseguimos resolver aquele problema. Então, eu abri um novo mercado. No meio da falta do verão, tinha aquela bomba que cobriu esse espaço e então a empresa começou a crescer. Aí eu fiz propaganda naquela revista Ney. E coloquei a foto, consegui cortar a foto. Uma revista específica da indústria, né? E consegui criar a foto, mandei um retocador americano, que naquela época se fazia retoque americano, não é que nem hoje que o computador resolve tudo. Por retoque americano, consegui reproduzir uma bomba igual que estava numa revista internacional. E por acaso, aquela revista, eu cheguei na cervejaria Pérola de Caxias do Sul. Eu sempre me lembro. Eu cheguei naquela sala de recepção, que tinha sala de recepção, secretária, e eu gostei sempre de ler revista, quando estava lendo, né? Eu passei lá, eu vi aquela bomba. Eu peguei a moça saiu, eu peguei, rasguei a página, roubei a página da revista, levei embora. Aí eu dei para o meu irmão, Ivo, está aqui o negócio que nós estamos precisando fabricar. Te vira, vamos ter que descobrir como é que essa bomba funciona. Então não tinha nem a bomba, tinha só o protótipo da bomba, o não, desenho da bomba. Não tinha nada, só tinha na revista o corte, né? Só tinha que era para bombeamento de subproduto, para curtume, para isso ali, né? Em 1975... Aí o Ivo trabalhou na Eletromecânica Bento Gonçalves, e o chefe lá lhe disse o seguinte, Ivo, eu tenho uma bomba aqui de uma máquina italiana, tu vem para cá um sábado que nós vamos copiar essa bomba, entendeu? Vamos abrir como é que ela é. Aí ele montou todo o formulário de cálculo, pronto. Aí foi fazer o ferramental. Fazer tudo. Isso foi em que ano? Que ano o senhor lembra? Em 1972, 73 que nós lançamos. Porque depois, em 75... já tinham 17 modelos de bombas submersas. Sim, a gente foi ampliando, né? Em 76, uma pesquisa sobre bombas hidráulicas de deslocamento positivo. Sim, exatamente. Sem similar no país. Exatamente, porque não tinha similaridade. Logo depois veio a NET do Brasil, que é uma empresa alemã poderosa, mas já estava com o nome firmado e com a marca, né? Aí não tinha mais chance. Estava tudo bem. Nunca tive problema de concorrência nenhuma. Eu acho que o seguinte, o foco que você tem que ter no seu produto e ser sempre o melhor. Sempre procurar ser produto, atender o cliente, atendimento imediato. Essa que é o grande segredo que tem. Porque muitas vezes o pessoal vende o produto e não dá assistência. Então, ali se perde, né? Sempre se perde por lá. Quando é que esse produto saiu do Brasil? Primeiro, segundo, vamos pensar de quando ele saiu do Rio Grande do Sul. Primeiro lugar, entramos na indústria do couro aqui. Depois entrei na indústria vinícola da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, onde que era o movimento do bagaço da uva, a borra do vinho e o próprio vinho. Então lá inundei a vinícola da Serra, foi outro forte da minha venda, né? Depois entrei na indústria de frutas aqui de Pelotas, de geleias e doces de fruta, vendemos para a Ritter aqui também, toda a parte do bombeamento era a gente que fazia, né? Aí comecei a anunciar na revista Ney. E ali começou a aparecer os compradores de São Paulo. Foi aí que o negócio comecei a ir para lá, comecei a vender bem em São Paulo, aí montei um escritório no bairro Ipiranga, em São Paulo.
Aí eu atendia toda aquela indústria de cosméticos, a indústria química, vendi muito para aquela área. E depois fomos para a indústria de suco no interior de São Paulo. Aí montamos um outro escritório em Araraquara, que lá foi outra ascensão que a empresa teve, né, entendeu? Então, praticamente a bomba de cavidade progressiva ficamos muito restritos ao mercado brasileiro, não fomos para o mercado internacional, ok? Mas aí no mercado internacional se abre a possibilidade de fazer bons negócios com a indústria do petróleo. Sim. A própria bomba PCP se chama Progressive Cavity Pumps, ou seria bomba de cavidade progressiva para petróleo. Então eu entrei, o primeiro posto que eu instalei foi na Petrobras. Era um posto que estava parado de produzir, porque o petróleo é de extrema viscosidade, petróleo com 8, 10 graus API. Então 8, 10 graus API, você pega num copo, vira o copo, o petróleo não sai. Então ela é uma pasta praticamente, né? E não conseguia produzir com aquele cavalo de pau. Nós entramos com a bomba de cavidade progressiva produzindo em pleno vapor. E aí conseguiu abrir o mercado na Petrobras. Daí a Petrobras começou a nos convidar nos estantes dela, a nível de porque ficou tão bom no Brasil que eles começaram a divulgar. E eu ia na carona da Petrobras. Eles me deixavam um cantinho no estante deles. Então fizemos exposição no Texas, na Argentina, conheço para a Argentina, no Alabama fizemos exposição, fizemos na Venezuela, em vários países que a gente foi, junto com na carona da Petrobras, divulgar o produto. Aí conseguimos lá um distribuidor nacional que se chama National Oil Well. E a Baker, dois grupos grandíssimos, enormes. Mas eles gostaram da tecnologia, começaram a instalar nossas bombas, começou a dar resultado e recuperar postos que não tinha produtividade. E aí foi o sucesso. Aí a firma só cresceu, né? E aí vendendo para o mundo inteiro. Sim. Bombas na Oceania, na África, na Europa, na América Central, na América do Norte, na América do Sul inteira. Sim. Eu conheço todo o oeste do Texas, eu consegui conhecer todos os E deve ter campos conhecido de grande parte do mundo também. Hã? Deve ter conhecido grande parte do mundo também. Sim, sim, foi. Eu morava em avião. Esse foi o meu cansaço. Viajava o tempo todo. Quando não era na Venezuela, era Estados Unidos. Quando não era Estados Unidos, era Argentina, que era um ótimo mercado também para nós. Participação em congressos e seminários foram dezenas. Diretor da Fiergs, Sim. Diretor do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Sim, primeiro foi diretor da Fiergs, depois passei a ser diretor do Centro das Indústrias. Foi presidente da Assist, na época CI, em São Leopoldo. Sim. Né? Membro do Conselho de Ex-Presidentes, vice-presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico de São Leopoldo. Sim. Membro do Conselho Superior da Fundação Universidade e Empresa de Tecnologia e Ciência Fundatec. Sim. Membro do Conselho de Representantes junto à Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. Membro do Conselho de Representantes junto à Fiergs da Indústria, do Sindicato da Indústria da Borracha. Conselho Diretor da CETEPO, Centro Tecnológico de Polímeros. Diretor do Cientec, Centro de Ciência e Tecnologia da Fiergs. Vice-presidente de Paisagismo da Assembly, Associação de Empresas e Profissionais Liberais. Vice-coordenador do CONTEC, presidente do Conselho Consultivo do SENAI, do CETEMP, né? Da Mecânica de Precisão de São Leopoldo, membro da Society of Petroleum Engineers. Esse era membro dessa, que é a maior associação de engenharia de petróleo do mundo. Eu todos os anos ia para o Texas e ia no jantar dessa empresa. Eu me encontrei lá com os maiores cientistas na área de petróleo, que calculavam campos tridimensionais. Eu tinha contato com os gigantes do petróleo lá. Foi uma época muito interessante da minha vida. Membro do Conselho de Esporte do Nosso Aimoré, da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, participando do Lion Clubs, do Orfeu, da ginástica e do nosso Cacitiro. Aí troféus, é outra dezena de troféus e de distinções, né? Medalha de ouro, qualidade no Brasil, destaque na área empresarial, na Rua Grande, destaque de marketing na DVB, líder empresarial na nossa CI, pelo jornal VS também, destaque do ano de 85, cidadão leopoldense pela Câmara de Vereadores da sua cidade, a cidade que o senhor escolheu para viver, para fazer a sua vida, da sua família, prêmio Petrobras de qualidade,
título benemérito da Brigada Militar, do Batalhão de Infantaria Motorizada de São Leopoldo, troféu Univida, da RBS do Unibanco, troféu Guarita, destaque do Rio Grande do Sul, troféu, prêmio finalista do prêmio Petrobras de qualidade também em outros anos. E recentemente, uma grande distinção que é de estar entre os destaques empresariais no mundo inteiro dentro da sua área, né? Sim. Como é que é essa alegria, eu essa ganhei emoção? também o título, o ano retrasado, do Maria Emília, que é a Comenda de São Leopoldo. Lá. Maria Emília de Paula. A Maria Emília de Paula. Ganhei a distinção lá. Então, também me orgulha muito chegar em São Leopoldo como vendedor de fruta. vendendo uva e outras E frutas. ganhar essa distinção, você imagina o que passa na cabeça da pessoa. Mas aí né? o senhor é lembrado mundo afora, né? Sim. Esse ano até que você falou no petróleo, né? Aliás, eu sou da parte de bombas, né? Eu fui, em primeiro lugar, fui o People Person of the Week. Se a personalidade da semana na área de bombas. Porque fizemos uma matéria na revista World Pumps, me deram 3 páginas, foi um sucesso, conseguimos um grande distribuidor de bomba através daquilo, e eu fui escolhido a personalidade da semana nessa área. Depois teve o concurso final de ano, eu fiquei em segundo lugar. Claro, estava no meio dos gigantes, né? Maravilha. Nós fomos várias vezes prêmio da Associação de Engenheiro da Sabesp, 10 anos consecutivos, com melhor tecnologia de equipamento para saneamento. É um trabalho de gigantes da minha equipe de engenharia, do Greco, da turma lá. Eu quero falar sobre Irmão Jeremia, a venda da empresa, sobre a IGRA, sobre o futuro da IGRA e também sobre essa briga. O senhor, um homem fora da lei? Mas eu vou precisar de um programa inteiro para contar, então eu vou convidar o senhor para continuar com a gente aqui e a gente vai contar essa história em 2 partes. Pode ser? Pode. Tá combinado então. Conversa de peso de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais Silvino Jeremia. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.